Em linhas gerais, essa é a forma como o direito tem olhado para o conceito de privacidade. Aí tem várias outras áreas que olham para isso de diferentes formas. Culturalmente, ciências sociais, antropologia, isso vai mudando. Né? Legal. Acho que perfeita essa explicação, né? Eu não sou advogado, a propósito, mas eu vou trazer um pouco do que eu vejo no meu dia a dia. Eu acho que é legal o que você falou. Tem pessoas que acham que privacidade assim, você só precisa de privacidade se você tiver algo a esconder, né? O que não é verdade. Privacidade é um direito fundamental e deve ser respeitado, né? Eu sempre brinco que não é porque você não todo mundo fala isso, ainda tem cortina nas suas casas, né? E mesmo assim não é necessariamente que você tem algo a esconder. E o segundo tipo de pessoa que eu vejo é aquele que acredita que privacidade é você esconder tudo, né? E você não dá acesso a nada. Que também não é uma verdade. Acho que muito relacionado com o que você falou, privacidade é transparência, né? Eu saber, por exemplo, em relação a dados, que dados eu estou dando acesso, por quanto tempo, por que motivo, e por aí vai. Eu acho que perguntar o que é privacidade é fazer aquela mesma pergunta que uma grande rede de varejo faz: o que faz você feliz? Cada um tem a sua própria definição do que é privacidade, é quase como um sentimento em que você não tem como dimensionar qual o tamanho, quais são as formas culturalmente. O professor Danilo Doneira, até no seu livro, ele fala que a privacidade, o conceito e a ideia de privacidade, ele é inerente também ao estado da tecnologia, seja uma arquitetura de controle das próprias cidades, a forma como a cidade se distribui, seja uma arquitetura da privacidade, como um webcam que está filmando a gente aqui, redes sociais e equipamentos. Talvez, pegando um pouco do que já foi dito e acrescentando, seja interessante fazer a diferenciação entre privacidade e proteção de dados. Às vezes são conceitos que se confundem, são conceitos que se complementam, mas muitas vezes, talvez o correto, principalmente quando a gente leva para a área do direito, a gente não falou de direito à privacidade, a gente falou de privacidade. A gente não falou ainda de direito à proteção de dados, falou de proteção de dados. A proteção de dados, ele talvez seja um direito guarda-chuva, além do que isso, que ajuda justamente na proteção, na garantia, na efetividade de outros direitos fundamentais. Então, eu preciso proteger os dados, esses dados sejam adequados. O Denis falou que a privacidade no começo, ele era como direito a estar a salvo de interferências alheias, o direito a ser deixado sozinho, e depois ele evoluiu, na final da primeira metade do século XX para a segunda metade do século XX, um direito de controle, que nasce a ideia de autodeterminação informacional, ele é onde vem o conceito de consentimento, que a gente tanto escuta falar. Só que para poder conviver em sociedade, obrigatoriamente eu tenho que compartilhar informações sobre mim. Quem eu sou, quem eu quero ser, quem eu quero que o mundo me veja. Isso vale para garantir minha privacidade, isso vale para garantir meu direito à liberdade, associação, liberdade de expressão, direitos políticos, direito de saúde, educação. Então, no fim, o direito a garantir a proteção de dados de uma forma adequada é garantir que os outros direitos fundamentais serão exercidos de uma forma mais efetiva. Legal. E aí vocês já trouxeram algumas concepções mais modernas, né? Então, desde quais dados eu quero que acessem, a proteção dos dados também. Então, se é algo que vem desde, enfim, do século XVIII, do século XIX, século XX, de não ser incomodado, por que isso está tão em moda agora? Por que agora todo mundo fala de privacidade? Por que eu vejo isso no Jornal Nacional, vejo isso nas redes sociais? O que está causando essa comoção? E quais seriam, talvez, qual seria o melhor olhar para filtrar toda essa discussão? Acho que uma das coisas que ajuda a colocar o direito à privacidade em debate são os exemplos que a gente começa a ver da utilização massiva de dados para finalidades muito inovadoras. E aí eu acho que tem uma questão chave nessa discussão, que é o valor do direito à privacidade do ponto de vista social, né? Então, por exemplo, se a gente pega o caso da Cambridge Analytica, né, que todo mundo, de certa forma, acompanhou, foi a utilização de dados de usuários do Facebook, no caso, por um terceiro para construir perfis psicológicos e, a partir desses perfis, criar mensagens personalizadas que eram mais persuasivas em relação àquelas pessoas, né? E aí eu acho que fica muito evidente
como o direito à privacidade protege os cidadãos em relação à manipulação, né? Quanto mais uma pessoa, ou uma empresa, ou um governo sabe sobre você, maior a capacidade de manipulação dessa empresa, desse governo sobre você, né? Então, do ponto de vista do direito, dos direitos da personalidade, própria, se a gente pensar na publicidade, do direito do consumidor, né? Essas novas capacidades de persuasão colocam em xeque essa ideia de que a privacidade deve ser talvez uma liberdade, uma discricionalidade total da pessoa, né? Então, eu não ligo, eu confio nessa empresa, eu não preciso me preocupar com o que eles vão fazer com os meus dados. E acho que essa discussão ela é atualizada na medida em que você começa a ver exemplos cada vez mais frequentes, né? Seja de vazamento de dados, seja de usos desses dados para essas finalidades reprováveis, questionáveis, né? E que geram manipulação. Exato. Eu acho que vem muito disso, né, de uma necessidade de debate. Então, é impressionante como, por exemplo, aqui no Brasil é tão difundido o PCI Compliance, ninguém se questionaria comprar ou ter relações comerciais com uma empresa que não siga, né, no modelo de transações bancárias, mas hoje todo mundo dá seus dados para qualquer tipo de empresa. Hoje você vai entrar num prédio aqui no Brasil, a pessoa pede seu documento, muitas vezes tira uma foto do seu documento, tira uma foto da sua face, você não sabe onde aquilo fica armazenado, você não sabe quem tem acesso àquele tipo de coisa, e o Brasil hoje é um dos países que mais sofre com fraude de identidade no mundo. Então, é o segundo maior, né? 60 bilhões, estima-se, que o Brasil perde em fraude de identidade. E tudo isso começa ao acesso que você tem aos dados da pessoa, acesso a um documento, acesso a dados biométricos. Então, eu acho que seria natural, com todos os avanços tecnológicos que a gente teve, a gente começar a redebater como utilizar esses dados que estão sendo utilizados. Então, eu acho que em breve não vai ser mais aceitável você ter que apresentar seu documento, alguém tirar uma foto do seu documento para entrar num prédio, por exemplo. Você vai ter outras formas de se identificar, né? Não, só achei legal esses dois pontos. E me parece que, na verdade, como as coisas vão evoluindo, as teorias vão voltando. Então, todo mundo já pensou em não ser incomodado em questões de privacidade, mas talvez não na dinâmica que a gente tem hoje em dia, não pelos meios que a gente tem hoje em dia. E aí acho que, por isso que eu quis interromper antes de você falar, porque como professor acho que também é muito legal você fazer esse link de teoria e prática, e como isso voltou, como que você enxerga, se é de fato isso que está acontecendo. Está acontecendo muito. Pegando até um pouco do que o Denis falou, da privacidade como um valor, um bem coletivo, a gente falou, não tem nada a esconder, ainda vem, às vezes, a figura do grande irmão, a observação. E é natural, e quando a gente estuda, pegando a parte acadêmica, teoria de privacidade, que quando as pessoas elas sabiam que estavam sendo observadas, que informações sobre elas estavam sendo coletadas, naturalmente elas alteravam seu comportamento, independente de ela ter alguma coisa não a esconder. Só que com a evolução das tecnologias, você deixou de ter os grandes irmãos para ter os chamados pequenos irmãos, little brothers, imagina os aplicativos. E que a economia, o que hoje inclusive é chamado pela professora Shoshana Zuboff de capitalismo de vigilância, você justamente tem que a economia é cada vez movida a dados, e isso é feito de uma forma transparente, de uma forma a influenciar comportamentos, e comportamentos que uma vez podem ter um prejuízo tanto individual quanto coletivo. As regulações de proteção de dados, talvez dependendo da linha que a gente siga, a gente esteja na terceira ou quarta geração dessas leis, elas passaram a identificar isso, e colocar, inclusive, limites no uso desses dados adequados, e tirando, ou pelo menos somente estabelecido na ideia de controle por parte do indivíduo, que o indivíduo ele poderia controlar tudo, e algumas vezes o indivíduo não teria forma como controlar tudo, porque ele não sabia que estava sendo observado, simplesmente você tinha algo totalmente transparente, e aí colocar algumas limitações de coleta, de uso e tratamento, tanto para governos quanto para as empresas. E aí está nesse momento, em que a legislação, seja brasileira, seja europeia, e outros que estão sendo discutidos, trazem obrigações para as empresas, em que elas têm que usar os dados de forma adequada, mesmo que isso possa ter um impacto no seu modelo de negócio. E acho que é a gente trazer aqui para a pergunta, como eu me adequo à regulação, não pensando simplesmente que eu vou me adequar, porque eu tenho que me adequar à regulação,
isso vai ter uma penalidade, mas como isso também pode ser vantajoso para a instituição. Só para completar, ele falou empresas, mas acho que é muito importante também a gente falar sobre o governo, porque acho que o caso mais distópico que a gente vê isso é o governo utilizando esses dados, por exemplo, na China, de uma forma bem distorcida e distópica para controle social. E aí a gente sempre traz a questão, who was the watchman? Então você tem leis que regulamentam, mas aí você tem um governo acima disso que tem exceções, né? Então quais são as exceções que devem ser abertas para o governo? Muito se fala hoje sobre o governo unificando documentos em um único documento. Quais são as implicações de privacidade que isso gera para a pessoa, né? Ou que não deveriam gerar. Então, são vários conceitos legais que são debatidos e traz novamente o tema da necessidade de ser debatido isso, né? Para que a gente não siga caminhos como, por exemplo, a China seguiu e etc. Acho que isso, de fato, é muito importante. A gente observou aí ano passado, por exemplo, alguns dos maiores vazamentos, algumas maiores menções de escândalos de dados, e vão vendo o governo. Então, desde o governo estadual até o governo federal, e isso realmente acaba virando uma preocupação até que ponto o governo consegue ser o guardião de tudo de uma maneira eficiente. E aí, tentando fazer o link com claramente a privacidade é algo muito importante, acho que a gente estabeleceu isso, e fazendo o link como essas empresas que estão nascendo, os Little Brothers que o Renato mencionou, eu quero desenvolver um aplicativo que, enfim, faz o link de um aluguel com quem quer alugar. A pessoa não está se preocupando com dados, mas, querendo ou não, a regulamentação afeta o modelo de negócios dela e afeta as atividades comerciais dela. Trazendo para o tema do painel, que é Privacy by Design, o que é o Privacy by Design e como isso pode afetar ou não, ou ajudar ou não, enfim, o dia a dia da empresa. Acho que a gente vai elaborar um pouco mais nesse quesito, mas de uma maneira mais introdutória. Eu acho que é legal a gente pensar, para pensar em Privacy by Design, a gente pensar um pouco na relação entre a arquitetura das coisas e a regulação, né? Privacy by Design nada mais é do que privacidade desde a concepção, né? Então, é aquela noção de que a privacidade deve ser uma preocupação que permeia todo o desenvolvimento do produto ou do sistema que está sendo ali criado, que vai ser eventualmente oferecido para o público, para os cidadãos, né? E acho que isso traz uma questão bem... é um exemplo bem nítido de como algumas decisões de arquitetura são decisões regulatórias, né? Então, se a gente pensar no mundo offline mesmo, se eu pensar numa praça, por exemplo, que tem bancos, e eu não quero que as pessoas durmam naqueles bancos, eu posso ou editar, enfim, não pode ser proibido dormir nesses bancos, e quem for pego dormindo nesse banco vai ter que pagar uma multa, né? Um sistema regulatório através do direito. Mas eu também posso construir aquele banco de forma a ser muito incômodo dormir ali, né? Então, em algumas praças é comum a gente ver aqueles bancos que tem aquele formato meio de ondas, né? Porque isso dificulta, né? A pessoa deita ali, é muito incômodo, né? Isso é uma decisão regulatória, isso é uma decisão que afeta o comportamento das pessoas, né? Muitas vezes essas decisões de regulação pela arquitetura, elas são invisíveis, né? Elas passam meio desapercebidas pelas pessoas. E isso é importante de notar. Eu acho que o conceito de Privacy by Design dialoga muito com isso, né? Como é que a arquitetura desses produtos, desses serviços, desses instrumentos, elas são desenhadas de modo a fazer com que as pessoas tenham os seus dados, a sua privacidade mais ou menos protegida. Então, o conceito de Privacy by Design é exatamente olhar para a arquitetura desses sistemas e ver em que medida, desde o começo, eles já foram desenhados de modo a proteger a privacidade. Só que muitas vezes, quando você incorpora no desenho, no desenvolvimento do produto e serviço desde a concepção, o que as empresas pensam é o seguinte: então significa que eu vou ter que coletar menos dados. Então significa que eu não vou poder utilizar todos os dados que eu quero para as funcionalidades que eu quero, que pode tornar o meu negócio, o meu produto, o meu serviço, o meu procedimento mais efetivo, mais inteligente, e trazer aqui até um lucro maior. Essa é a concepção que vem. E não necessariamente isso acontece. Se a gente começa a ver o Privacy by Design, um termo que a gente até comentou aqui no começo, como uma soma positiva, um positive sum, em que você pode colocar
todos que estão ali no desenvolvimento do produto, e aí esse desenvolvimento ele tem que incluir, deve incluir, desde o time de produtos, o time de engenheiros, o time de programadores, o pessoal de marketing, o jurídico, o pessoal de policy, pensar como, através dessa arquitetura por meio de regulação, eu posso tirar o máximo do meu produto e, ao mesmo tempo, garantir a privacidade dos adequados dados. No caso, a gente sempre escuta o seguinte: nossa, se você garantir mais a privacidade dos adequados dados, você vai ganhar em confiança do seu consumidor, você vai ganhar em reputação, você vai melhorar a sua imagem. É legal dizer isso. Às vezes isso não é suficiente. O time de ciência de dados vai pensar, cara, isso é marketing. Como é que eu vou trazer isso, então, para o Scratchbook e tornar isso efetivo no desenvolvimento do produto? Vamos pensar no seguinte, trazer um exemplo bem prático. Um dos primeiros elementos que a gente tem que levar em consideração do Private by Design é como aplicar os princípios gerais de proteção de dados. Na nossa lei geral, a gente tem aqui 10 princípios, como o princípio da necessidade. Ou seja, eu só devo utilizar os dados que são necessários para atingir aquelas finalidades. Poxa, então eu, cientista de dados, eu vou ter que usar menos dados? Talvez seja bom. Imagine você é uma empresa em que o seu principal ativo é justamente vender dados. Mas não simplesmente vender dados como commodity, mas vender dados para uma finalidade. Se eu verifico que aquilo ali é o meu principal substrato, eu simplesmente dou o meu substrato como uma commodity, eu estou perdendo valor de mercado. Se eu consigo fazer alguma metodologia, uma arquitetura influenciada pela regulação, para que os dados continuem dentro do meu sistema, eu não compartilho, eu compartilho apenas o resultado, eu compartilho menos, eu estou fazendo com que eu consiga oferecer um serviço de qualidade e, ao mesmo tempo, o mercado precise mais dos meus serviços. Por exemplo, eu vou pegar aqui de onde nasceu o conceito de Differential Privacy. Differential Privacy, eu faço todo o processamento de dados dentro da própria plataforma, eu não forneço os dados brutos, porque isso pode ser utilizado posteriormente contra o próprio indivíduo, e eu mantenho aquele que tem um valor agregado para o meu serviço. Isso é um exemplo de um Positive Standard. Quando todos que estão ali ajudando o desenvolvimento do produto pensam dessa forma, eles garantem os princípios gerais, garantem a privacidade, os adequados dados, melhora a confiança, melhora a reputação e, ao mesmo tempo, ele tem uma vantagem competitiva, deixando o seu principal substrato do seu modelo de negócio consigo. Então, só para completar, eu acho que um erro comum que eu vejo as empresas, na forma de pensar das empresas, é que elas pensam, eu vou criar um departamento dentro da minha empresa de privacidade e esse departamento que vai ser responsável por isso. Eu acho que o Privacy by Design ele traz isso, né, no manifesto escrito, acho que é inclusive antes da regulamentação, ele fala de 7 itens. E um deles é que não deveria ser uma preocupação só, como você falou, né, o Denis falou, é um processo contínuo, né? Então é um mindset dentro da empresa de como eu vou construir tudo que eu for construir a fim de trazer a privacidade como um valor. Hoje os desenvolvedores, quando vão construir um sistema, eles pensam em orientação a objeto. Eles pensam em quando vai já se tratar de segurança, PCI talvez, como você vai armazenar senhas, como você vai tratar dados de cartão de crédito. Isso é mais uma preocupação, como eu vou lidar com dados. Ninguém ficava, pelo menos, ou pouca gente pensava há um tempo atrás de como eu vou fazer se meu cliente solicitar o direito à portabilidade de dados, como eu vou estruturar meu sistema se o cliente pensar em direito ao esquecimento, solicitar o direito ao esquecimento. E acho que quando isso vem à tona, né, você trabalha a privacidade como proativo e não reativo, como default, né? Acho que é legal que tem umas empresas que colocam vários termos como default e aí lá embaixo, bem escondidinho, se eu não quero dar esse dado, tem até os dark patterns que eles chamam, né? Então você engana o usuário a fim dele dar direitos que eles não, ou dados ou direitos que ele não deveria dar. Então eu acho que é todo um mindset que é construído ao redor da empresa para se tratar a privacidade como realmente o default e protegendo o direito das pessoas. Legal. Então a maneira de fazer isso seria implementar controles ou implementar que tipos de políticas, que tipos de procedimentos, processos, ou até, eventualmente, seria o caso, a educação da empresa, para que todo mundo pensasse nisso. Como é que uma empresa média, grande, hoje em dia, falaria, bom, então a gente vai começar a ter esse mindset, imagino que não seja algo da noite por dia.
que vocês veem como talvez as maneiras mais eficazes de fazer isso? Eu acho que tem alguns pontos aí. Eu acho que tem uma questão cultural, primeiro, que ela não passa só pelas equipes que estão na empresa, né? Então, eu acho que assim, as empresas têm um papel na conscientização também das pessoas, na criação de uma cultura de que a privacidade é uma questão importante, e aí elas podem usar isso até como uma vantagem competitiva, né? Então, em alguns países você tem os cidadãos um pouco mais preocupados com a privacidade, aí você já tem empresas que trabalham isso nos produtos que oferecem. Então, por exemplo, na Alemanha, é muito comum algumas empresas oferecerem serviços de e-mail, que são gratuitos, mas que têm uma proteção muito maior às mensagens que são trocadas, etc. E aquilo é vendido como uma vantagem da empresa em relação aos competidores. Então, acho que tem um primeiro ponto, que é, além da empresa culturalmente colocar a privacidade como uma questão integrada, transversal, em relação a todas as equipes, a empresa também se colocar no papel de que ela deve fomentar aquilo em relação ao usuário em geral, ao seu cliente. E eu acho que é legal também falar que a gente está falando de privacy by design, de privacidade, internet, geralmente a gente esquece que essa questão de coleta de dados, uso de dados, ela permeia vários segmentos, né? Então, quando você vai num supermercado, por exemplo, geralmente eles perguntam se você é cadastrado no programa de fidelidade do supermercado, e aí você dá o seu CPF. Na farmácia, a mesma coisa. A gente fez até no Internet Lab um projeto bem interessante, que a gente colocou uma câmera escondida numa farmácia e tinha um ator no caixa e ele ia pedindo vários dados sensíveis das pessoas, além dos mais comuns, como o CPF. Então, pedia digital, pedia o nome da mãe, pedia o nome do animal de estimação, etc. E as pessoas iam dando esses dados. Porque culturalmente elas não estão preparadas, ou elas não estão pensando muito sobre por que esses dados estão sendo pedidos, o que vai ser feito com eles, etc. E esses outros segmentos, a farmácia, o supermercado, etc., eles também têm a função, podem estruturar esses modelos com base em métodos mais eficientes e mais protetivos em relação à privacidade, né? Então, essa cultura é uma cultura, né, de oferecer um descontinho com base em um monte de dado pessoal dos clientes, é uma coisa que as pessoas se acostumaram, mas é uma coisa que as empresas têm que repensar. Fala, olha, eu estou pegando o dado dos clientes, estou monetizando isso, estou dando lá um desconto e isso virou uma praxe, né? Se eu quiser quebrar essa lógica, eu tenho que enfrentar essa cultura. Eu tenho que, então, oferecer um produto diferente no mercado, uma forma diferente de oferecer desconto que não passe por fazer um cadastro ostensivo de todos os medicamentos que aquele CPF compra, né? Então, pensar essas formas mais inovadoras e se destacar no mercado também em relação a ter políticas e instrumentos que sirvam ao usuário, mas que também protejam a privacidade dele, é muito importante. Exato. Eu acho que a diferença é competitivo mesmo. Acho que a gente vê o PSD2 na Europa, trazendo o Open Banking, por exemplo, só que não necessariamente você precisa de uma regulamentação para se diferenciar. Eu acho que essas coisas conversam, né? Como eu saio à frente, como eu ajudo diante de toda a discussão que está tendo, como eu saio e faço isso. Eu acho que isso passa por várias etapas, né? Primeiro, uma conscientização interna, pode ser criada sim uma área interna também para discutir sobre isso. Treinamento de lideranças, por exemplo, project managers que vão lidar diretamente com os produtos, como eles devem conscientizar. Eu acho que também dá para trabalhar com conceitos de open innovation, porque não necessariamente a empresa tem o foco ou tem a tecnologia necessária para construir tudo isso, né? Porque querendo ou não, a gente está falando de privacidade de dados pessoais e não é só o core business da empresa, tem coisas relacionadas a RH, tem coisas relacionadas a contratos. Todas as informações, todos esses lugares devem ser respeitados esses compliance. Então, eu acho que tem N formas que você tem que trabalhar. É um multi-channel, né? Não é só uma forma que você vai colocar dentro da sua empresa. Você trabalha com consultorias te ajudando também na conscientização, palestras explicativas e muito forte na cultura, porque não adianta culture eats strategy for breakfast, né? Então, não adianta você falar, a gente quer isso, mas todas as pessoas da empresa não estão alinhadas com essa visão e aí não adianta de nada. Né? Legal. Pegando um pouco que ele foi dito pelo Ling e pelo Denis,
eu vejo que a regulação, e os exemplos de regulação, que eu trago é exemplo de regulação como a GDPR e a LGPD, podem ser grandes drivers para a inovação. Pegando aqui o pouco que a gente está falando. Elas trazem instrumentos que permitem que, em programas corporativos de governança de privacidade, que envolvem todas as áreas da empresa, esses instrumentos permitem adotar metodologias que tocam em todos esses elementos que a gente está conversando. Talvez a forma como a gente pensa hoje na concepção de produtos e serviços, tradicionalmente, de um Fordismo, de um Toyotismo, ou de então de uma forma de capitalismo de uso de dados começou nos 90 até hoje, ela tem que ser repensada. Até quando a gente começa a pensar nas funcionalidades, só pensar na funcionalidade, simplesmente utilizar os dados que estão lá, porque pode ser melhor. Um pool de dados, um data lake, e começar, talvez pelo caminho contrário, pensar, tudo bem, eu quero oferecer um serviço de identificação. Esse pode ser um serviço de identificação de utilização biométrica. Quais são realmente os dados que eu preciso para atingir essa finalidade? E não simplesmente utilizar os dados que estão lá disponíveis, que é o que muito acontece. Que aí você usa alguns e deixa os outros guardados, o que alguns autores chamam e pode considerar até como um ativo tóxico, porque isso pode se vazar, isso pode ter um uso inadequado, isso pode não ter segmentação lógica. Então, a gente pensar de uma forma e quais são os dados que são necessários, verificando quais são os dados que são efetivamente necessários para atingir aquela finalidade. Será que a finalidade é legítima, no sentido que ela é adequada àquele contexto? Será que ela é proporcional? Será que, verificando que ela é adequada e proporcional, qual é a base legal que me permite utilizar os dados para essa finalidade? Será que é o consentimento? Será que eu tenho como otorgar ao indivíduo o controle, uma escolha? Será que ele realmente tem que fornecer a sua biometria facial, ou ele pode fornecer a biometria da sua mão, ou ele pode simplesmente colocar um login e uma senha? Dê ao indivíduo um controle. Se eu não tenho como dar um controle, porque isso pode ter uma influência muito grande até no meu negócio, qual outra base legal que eu posso que traz um risco menor? Qual a metodologia que seja menos intrusiva para o indivíduo e para a sociedade como um todo? E todos esses elementos, isto pega os 7 princípios do Privacy by Design, da Ana Konikova, que foram incorporados na GDPR, foram incorporados na LGPD, pega instrumentos que eles trazem. A gente fala, nas nossas aulas, a gente fala muito de instrumental teórico. A gente não tem só hoje mais só um instrumental teórico, tem instrumental prático que a legislação traz. E isso pode ser um grande driver para a inovação. Eu penso, a legislação ela tem obrigado as empresas e governos a colocarem ordem na casa. Uma analogia que eu dou várias vezes em sala de aula é a seguinte: todo mundo tem aquele seu guarda-roupa que está totalmente bagunçado, né? Principalmente agora em época de carnaval. Tem algumas peças que estão com glitter, e tudo, né? A gente estava conversando sobre isso. E muitas vezes eu nem lembro as roupas que eu tenho. Eu nem sei o que eu vou fazer com elas. Se você pega um final de semana e você pega, sei lá, o pai ou a mãe obriga o filho, ou você tem aquela culpa, aspecto moral que leva a harmonizar, você vê, nossa, eu tenho tantas camisas azuis, tanto que aqui a gente vê o Covid, a gente tem combinões, eu tenho camisas azuis, eu tenho calças, eu tenho um blazer, eu tenho tudo. Tem umas peças que eu quero jogar fora, que eu posso doar, ter novas utilidades. E aí, ao olhar meu guarda-roupa, eu consigo visualizar novas combinações, novos usos que eu posso dar aquelas roupas, novas utilidades para momentos adequados. Imagina isso dentro de uma estrutura de dados. Eu tenho uma regulamentação que me obriga a organizar a casa, a ter uma visão melhor daqueles dados, de o que eu posso fazer melhor com eles de forma mais adequada, e inclusive não utilizar aqueles dados que não são mais úteis e podem ser um ativo tóxico. Acho que só um adendo nisso que o Renato está falando, eu acho que é interessante isso. Muitas vezes a gente ouve por parte de alguns setores que já estão muito acostumados a fazer as coisas de determinada forma, especialmente aqui no Brasil, que por muito tempo a gente ficou sem uma regulamentação a respeito de dados, né, do uso de dados, que tem uma certa birra da LGPD. Então, o setor geralmente de marketing detesta, vê a lei como um entrave ao bom funcionamento do seu trabalho, ou até alguns desenvolvedores que antes podiam fazer várias coisas, agora estão olhando para a regulamentação e falando, daqui a pouco isso não vai ser mais possível. Eu acho que essa é uma grande função da lei, né, de exigir que esses setores, esses segmentos se atualizem
e sejam mais criativos no oferecimento desses serviços, né? Essa visão ultrapassada, velha, antiga mesmo de fazer marketing, com um banco de dados ostensivo sobre as pessoas, etc., isso exige uma criatividade nova, né? Então, é a academia que pede a digital e que, na verdade, podia criar uma senha. Eu tenho uma senha, eu digito a senha, eu entro, só eu sei a minha senha, né? Mas não, eu tenho que reconhecer pela digital, e aí eu crio um banco de dados biométrico de todos os usuários da academia. Isso também gera um custo, né? Pensar até que ponto essas coisas modernas ou essas formas que a gente se acostumou de fazer as coisas são as melhores mesmo, né? Legal. Só pegar o marketing, que o marketing é um ótimo exemplo disso. Talvez seja a área mais complicada quando você vai conversar com diferentes áreas da empresa, porque realmente eles são, não é data-driven, eles são data-hungry. Mas veja o seguinte, se você tem um costume, área de marketing, de ter uma base de 10 mil pessoas, você envia um e-mail marketing para as 10 mil pessoas, você nem sabe que essas 10 mil pessoas querem receber aquele tipo. E aí você tem uma taxa de conversão de, sei lá, 10%, com sorte. E quando você tem uma base de 2 mil pessoas, 3 mil pessoas, que realmente concordarem em receber aquela comunicação, mas porque elas querem. E a taxa de conversão, e aí tem alguns números até de empresas brasileiras que mostram, ela, por mais que o número bruto ele torna maior, a proporção seja menor, e o número bruto ela é maior. Você tem de 3 mil pessoas, você vai ter 1.500 pessoas que realmente, nossa, eu quero, estou interessado nesse produto, estou interessado nesse conto, eu vou clicar, eu vou atrás. Então, a efetividade de estratégia de marketing ela é muito maior quando você utiliza os dados de forma adequada, e isso passa por todo esse repensar na maneira de utilizar os dados. Legal. E só para completar, que também foi falado sobre cadastro e pedir dados adicionais, a gente inclusive publicou um estudo que faz a comparação de todos os processos de cadastro de banco e como que um campo adicional impacta na sua taxa de conversão. Então, você fala, eu vou pedir esse dado porque eu posso usar esse dado no futuro de alguma forma que eu vou correlacionar, usar um machine learning aqui, que é uma palavra da moda, para encontrar coisas para ir oferecer para esse usuário. No final, você não usa esse dado e o custo que você teve para o usuário digitar aquilo, o número de usuários que você perdeu, é incrivelmente maior o benefício que você pode ter do que a utilização daquele dado. Então, sempre repensar esse tipo de processo e exatamente qual dado você está pedindo, por que você está pedindo. Porque senão vira um ativo tóxico. Né? Com certeza. Eu queria voltar na metáfora do guarda-roupa bagunçado. Maricondo aqui, ó. Mas imagina que eu sou um eletricista e eu não tenho tempo de arrumar meu guarda-roupa, porque cada hora que eu ficar arrumando meu guarda-roupa é uma hora que eu não estou consertando a fiação de alguém, a TV de alguém, e eu perco dinheiro e eu preciso desse dinheiro para sobreviver, para manter a minha casa, a minha luz acesa. Até que ponto, ou é sugerido, não é sugerido, é perigoso ou não, quão eficaz é chamar um primo, chamar um amigo para arrumar esse guarda-roupa, ou seja, delegar alguém que seja, chamar a Marie Kondo, delegar para um especialista, para alguém que faz isso todo dia e sabe fazer de uma maneira eficiente, sabe manter isso, a manutenção da proteção que você precisa ter em relação aos dados. Então não é só uma coisa que você vai fazer uma vez, uma coisa que tem que ser mantida todos os dias. Muitas empresas às vezes falam, putz, mas eu vou ter que criar um departamento para arrumar tudo isso dentro de casa. É necessariamente assim? Precisa ser necessariamente assim? Assim, às vezes sim. Então, claro, seria muito bom que o eletricista ele pegasse um dia, sei lá, um domingo que ele não vai estar trabalhando e ele fosse lá e arrumasse a sua casa. Mas às vezes dá. O eletricista pode ser que ele tenha um guarda-roupa pequeno e ele consiga fazer isso in-house. Ele pega lá o filhão, vamos lá, filhão, vamos fazer isso aqui. Eu pego a filha, né, também, outra coisa, eu pego todo mundo e vai lá e assiste um episódio de Marie Kondo no Netflix e se empolga. Vamos aproveitar, tem um nudge, que a gente chama na Behavior Economy, tem um nudge para poder fazer isso. Mas imagina que você realmente, em vez de ter um guarda-roupa só do eletricista, você tem um guarda-roupa de uma família inteira. E você não vai ter tempo, por mais que você tenha no final, você não vai conseguir fazer. E você não tenha uma maneira mais adequada de fazer essa classificação das roupas, identificar, ou, já que a gente está gostando do Marie Kondo, a gente não ganhou qualquer coisa da página dela aqui, mas
uma das primeiras coisas que a Mãe Codô fala é o seguinte: não esteja emocionalmente ligado às suas roupas. E quando você vai dentro de casa, você tem muitas vezes na cara, isso aqui pode ser um dado que eu possa precisar no futuro, pode ser um processo aqui, não, isso aqui vai ser útil, não, isso aqui foi feito pelo departamento tal, não, isso aqui vai ter um impacto operacional muito grande dentro. E quando você traz de fora o pessoal para ajudar a fazer isso, eles vão ter uma visão muito mais neutra, uma visão muito mais eficiente, cost effective, para poder fazer isso. Então, aquele investimento que você vai ter para chamar o seu primo, para você fazer um almoço com o seu primo, para chamar um time de fora para ajudar na arrumação da casa, no final ele com certeza ele se paga. Eu acho que tem também um fator de a gente está olhando para coisas um pouco diferentes, às vezes, ou momentos diferentes desse momento da regulamentação. Né? Então, é claro que agora, com a entrada em vigor da lei no ano que vem, muitas empresas vão ter que arrumar esse guarda-roupa e podem vir a precisar de ajuda externa, etc. Mas acho que tem um ponto, e aí puxando de novo para o Privacy by Design, essa ideia de que a gente não está olhando só para remediar uma situação que está posta, né? Os dados que eu já coletei, como é que eu reorganizo isso para ficar compliant com a lei, né? Eu tenho que pensar isso desde o começo para prevenir que esse guarda-roupa fique desbagunçado de novo, para que ele gere problema, né? E acho que uma empresa que lida com dados, ela precisa se conscientizar de que ela tem que ter uma pessoa responsável por esses dados, porque depois tem um vazamento, né? A gente ainda não viu, a gente viu vários vazamentos, mas se tiver um vazamento, por exemplo, de uma farmácia que tem os medicamentos de todo mundo ligado ao CPF de todo mundo, imagina o quanto essa farmácia não vai estar sujeita a ações de responsabilização, a pagamento de indenização e uma série de coisas. Então, há uma responsabilidade muito grande em lidar com dados das pessoas. E isso faz com que exige que essas pessoas, esses departamentos, eles tenham a devida atenção dentro de todas as empresas. E acho que a lei está aí para mostrar ou obrigar, né, aí o direito tem a capacidade de fazer isso, que essas leis se preocupem e assumam essa responsabilidade. Exato. Eu acho que só para completar, acho que uma coisa que pode ajudar muito também é buscar parceiros que tenham essa conscientização. Então, usando a analogia também da roupa, eu sou uma pessoa que me preocupa com o consumo consciente. Então, eu não quero empresas que utilizam trabalho escravo, eu não quero empresas que façam teste em animais, etc. e tal. Só que, para mim, procurar o background dessas empresas e filtrar essas empresas é muito difícil. Então, hoje já existem empresas ou aplicativos que filtram essas empresas e falam, daqui que você deve consumir. Então, essa curadoria e essa manutenção pode ser feita através de empresas parceiras. Então, eu vou contratar um software de RH. Eu quero saber quais são as políticas que eles utilizam para proteção de dados e se eu preciso, por exemplo, armazenar algumas coisas aqui dentro. Então, há coisas que a gente pode terceirizar para outras empresas para não ficar com todas essas responsabilidades, né? Então, muito que a Amazon Web Service fez com infraestrutura de servidores lá atrás, que as pessoas pensaram, eu preciso comprar servidor, eu preciso armazenar tudo isso dentro de casa, eu preciso refrigerar esses servidores, eu preciso contratar uma equipe de 50 engenheiros para cuidar disso. Eles provaram que não, eles provaram que eles podem oferecer uma série de serviços para auxiliar nesse processo, estando em compliance com todos os restos, com todas as questões que você se preocupa, de segurança, etc. Então, acho que dá para também fazer através dessas formas. Legal, a gente vai fazer umas perguntas agora que o pessoal está mandando, e acho que, linkando aqui com aqui no final, uma pergunta do Paulo Grande, as empresas que oferecem SaaS, né, Software as a Service, de assinatura, enfim, deverão também se adequar à lei, tendo em vista que seus aplicativos armazenam dados de terceiros, ou apenas quem toma o serviço? Então, acho que aí existe talvez uma dúvida em relação à cadeia de responsabilidade no tratamento de dados, que também é uma coisa que às vezes as pessoas se confundem. Putz, mas eu não armazeno dados. Ele chega para mim e vai embora. Mas isso é uma hipótese de tratamento. Então, do ponto de vista mais teórico, assim, como que funciona essa cadeia de responsabilidade? A Lei Geral de Proteção de Dados, outra brincadeira que a gente faz, né, essas alegorias, se você levou um dado pessoal para andar na rua, na praça, é tratamento de dados. Para a lei. Então, a lei, o conceito de processamento do tratamento de dados da lei, ele é muito abrangente. Fazendo outra analogia, tem mais verbo do que a lei de droga. Né? Então, se você armazena, é muito comum você ver coleta e tratamento. Coleta é um tratamento, armazenamento é um tratamento, compartilhamento é um tratamento, consulta é um tratamento,
que eu fizer anonimização, tratamento, se anonimização, tratamento, tudo vai ser um tratamento. E a lei, ela segue o dado. Por onde o dado passa, no momento que ele sai do indivíduo, ele vai para quem oferece o serviço, e do serviço para quem ele subcontrata para fazer outras atividades, a lei vai seguir com algumas diferenças. Nossa lei, ela engloba isso aqui, ela chama de agente de tratamento, você vai ter o controlador e vai ter o operador. Eles têm obrigações diferentes, dependendo da maneira como eles utilizam na cadeia que existe, mas ambos são responsáveis e devem estar em conformidade com a legislação. Legal. É isso. Bacana. E aí, e aí, uma pergunta aqui também é do Adriano Fernandes, que é como que vocês têm acompanhado o movimento em relação à contratação, eventualmente, de algum seguro, para remediar qualquer perda? Eu acho que, adicionando aí talvez uma pergunta minha em relação à pergunta do Adriano, eu preciso me preocupar só em remediar? Ou eu preciso também ter uma preocupação de ser mais preventivo? Que eu acho que isso é um dos princípios do Privacy by Design. Então, talvez como vocês entendem isso em questão de multa e talvez como o Nico entende isso em questão de elaboração e estruturação também de produtos. Eu acho que claro que tem que se preocupar em prevenir, né? Eu acho que agora as pessoas estão um pouco assustadas com a LGPD e estão pensando em formas de se precaver caso haja um vazamento, etc. Mas acho que é importante que essas medidas para prevenção de vazamento e de problemas, ela existem. Então, anonimização, pseudo-anonimização, oferecimento de tecnologia de segurança, criptografia, como que você vai armazenar esses dados, como são esses bancos de dados. Todas essas preocupações são essenciais, e elas são essenciais também porque elas ajudam, não só porque elas ajudam a prevenir, mas também porque se algum problema existir, a indenização que você vai ter que pagar vai ser muito menor, porque você tomou medidas, né? Você tentou mitigar o risco de que aquilo gerasse um problema, né? Então, não é só contratar o seguro, né? É você fazer toda a lição de casa para que aquilo não aconteça, para diminuir muito a chance daquilo acontecer. O mercado brasileiro, ele já tem, pegando bem especificamente a pergunta do seguro, já tem algumas empresas que oferecem seguro de segurança cibernética. É caro, bem caro, atualmente. E aí, pegando um pouco do que a nossa legislação fala. Né? A legislação ela fala claramente o seguinte, até especificamente o artigo 48, parágrafo 3º. Todas as medidas que forem feitas para mostrar os melhores esforços para estar em conformidade com a legislação e prevenir não só acessos não autorizados, mas danos, por isso que nos princípios a gente tem o princípio da segurança, o princípio da prevenção, serão levados em consideração para fim de aplicação de uma penalidade, seja qual for, seja uma mera advertência, seja uma multa ou suspensão. O que eu tenho visto em algumas empresas, né? Eu não acho que é a pergunta mais correta, e pensa assim, uma multa, vou colocar isso no budget do ano. Vou colocar e se eu levar uma multa, eu simplesmente incorporo isso. Eu até tenho vontade de conversar outra vez sobre isso. Só que isso pode ter um impacto muito maior do que simplesmente a multa. A gente já falou de imagem, já falou de reputação, mas vamos voltar aqui a seguro. Os seguros, quando eles forem contratados, eles levarão em consideração tudo que você fez. Se você fez um Privacy by Design, se você fez uma medida de prevenção, de anonimização, se você fez uma análise jurídica, como é que está, existe um problema de governança corporativa da privacidade. Então, todos os elementos, ele caminham em prol a uma redução de custos se ele for feito de uma forma adequada. Legal. Exato. E uma coisa que eu acho assim, a gente sempre faz todos esses esforços pensando em não ter, mas eventualmente você pode ter, né? E ainda mais na forma que a gente está estruturado e vendo as grandes empresas passar por esse problema. Então, você que é menor também deve se prevenir, não só se prevenir, né, mas criar políticas. Beleza, aconteceu, o que eu faço? Porque às vezes acontece e as empresas entram em pânico, né, não sabem o que fazer. Criar medidas pós-mortem, né? Então, aconteceu, o que eu preciso fazer para resolver esse problema da melhor forma possível? Porque eventualmente pode acontecer. Não se engane, né? Porque você tem uma pessoa pensando nisso dentro da empresa, tem empresas que tinham grupos inteiros de pessoas pensando nisso e tiveram. Então, só tomar esses cuidados, e acho que o seguro entra como uma forma adicional no pós-mortem, né? Aconteceu, o que a gente faz, o que acontece? Deixa eu só pegar um pouquinho, porque acho que nunca estou com um ponto que
Eu já vi algumas pessoas comentarem, eu acho que a gente merece um comentário. Eu vou falar que, nossa, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não levou em consideração o impacto que ela pode ter em startups, em pequenas e médias empresas. Tem um custo todo de adaptação, que a GDPR teria levado em consideração em alguns exemplos. Então, empresas com menos de 250 funcionários têm menos obrigações na GDPR. Né? Só que a gente pegar, e aí é o chato de estar trabalhando todo dia com isso, é que você sabe dos artigos decorados, essas coisas. O artigo 46, ele fala exatamente o seguinte, que na estruturação do programa de governança e privacidade de proteção de dados, que está na nomenclatura da legislação, será levado em consideração a estrutura, o volume, o tipo, a sensibilidade dos dados e da própria empresa. Significa o quê? Se eu for uma startup e eu vou implementar a questão de privacy by design em todo o programa, a carga obrigacional mínima vai ser a mesma. Só que a cobrança de tudo isso vai ser diferenciada. As autoridades que vão fazer essa supervisão levarão tudo isso em consideração. E todos esses elementos, ele permeiam a nossa legislação. Em certo ponto, ele é até melhor do que a GDPR, porque ela permite que a nossa autoridade ela faça uma calibração dessas obrigações no futuro e não simplesmente algo estático posto na legislação. E uma coisa que é sempre saudável fazer é simule que isso aconteceu. O que acontece com essa empresa? Como que o departamento de marketing está estruturado para reagir em relação a isso? Como relações públicas, tecnologia, jurídico. O que você faz depois de acontecer? Né? E o seguro entra com um dos pontos. Tem uma pergunta aqui do Lucas Guimarães, ele pergunta como devem ser feitas as requisições, ou como devem ser atendidas as diretrizes da LGPD. Né? Acho que talvez que a gente tentou passar aqui no painel Privacy by Design é um jeito para fazer isso, mas além de instaurar políticas e práticas de Privacy by Design, como que vocês entendem que as empresas talvez deveriam organizar passo a passo, ou focos, como que deveria ser essa implementação, se você busca uma auditoria externa para vir fazer o projeto para você, que talvez isso pode ter impacto em cultura da própria empresa, dos colaboradores. Como que vocês enxergam como as empresas vão atender a lei e como elas deveriam dar os passos para que a lei seja atendida 100%? O primeiro passo é conhecer a lei. Né? Exato. E eu acho que essa é uma coisa relevante. Assim. Tem muita empresa que lida com dados e que ainda não está prestando atenção de que essa lei vai entrar em vigor, que ela existe, de conhecê-la mesmo, no sentido de entender por que ela existe, né, o que ela propõe do ponto de vista regulatório, né, e não ver como um monstro, né, que chegou aqui para destruir o meu modelo de negócio. Ou acha que não se aplica a ela. Exato. Então, acho que o primeiro ponto... CPF, cidade não se aplica, pode fazer o que quiser. Exato. Ou eu recebi esse dado aqui, não foi eu que coletei, então ela não sabe. Acho que essa é a primeira etapa, assim. Pega e leia a lei. Eventualmente, quase toda empresa tem quem assessora juridicamente, que vai ter mais mecanismos para esclarecer alguns pontos da lei. Mas acho que entender a lei como esse objeto de regulação que faz com que a empresa repense um pouco, né, as suas práticas e políticas em relação ao tratamento de dados é um primeiro passo muito importante. Né? E aí olhar as premissas que a lei adota. Né? Então, quais são os fundamentos, as hipóteses nas quais eu posso coletar ou posso tratar dados. Né? Então, se a lei exige o consentimento, como é que tem que ser esse consentimento? De onde vêm os dados que eu recebo, né? Como é que esse consentimento foi obtido, se eu obtive diretamente, se a pessoa que deu o dado para esse terceiro deu o consentimento para que esse dado chegasse até mim. Então, olhar a lei e pensar um pouco sobre as práticas e políticas da empresa. Acho que esse é o primeiro passo. Mais até do que já direto ir atrás de uma consultoria, é fazer um pouco esse trabalho de reflexão interna. Muitas vezes eu acho que as empresas vão se surpreender um pouco com o que elas vão encontrar na lei, né? Não vão olhar e descobrir que é o mesmo monstro. Acho que elas podem entender que elas já estão minimamente adaptadas, que trocando algumas coisas ou fazendo adaptação de algumas práticas, isso é bem possível de se fazer. Existe, não acrescento nada que o Denis falou, porque existe toda uma metodologia que é diferente
diferentes consultorias, Infos, advocacia, utilizam no seu dia a dia para ajudar na implementação dessa lei, metodologias que permitem uma fotografia do status de conformidade regulatória, você vai ter o que deve ser implementado, sejam políticas, processos. Nada disso adianta, e aí eu tenho visto bastante isso, se não fizer o que o Denis falou. Se a empresa não fizer, até mesmo quando a empresa vai pedir uma proposta, saber o que ela tem que pedir. Eu tenho a oportunidade hoje de participar e assessorar, participar de vários que a gente chama de RFP, Request for Proposal. Então, grandes empresas que têm um jurídico grande, que têm um compliance grande, que fazem uma cotação de preços para ter uma consultoria externa, eles têm que fazer mesmo, realmente são mastodontes que precisam de um auxílio externo, mas muitas vezes você vê que se eles tivessem parado para parar e efetivamente, olha, é exatamente isso que eu preciso. Eu já fiz uma parte aqui dentro, meu time pode fazer isso, eu vou contratar a consultoria externa para fazer isso. Entender. E mesmo quando a consultoria externa ela começa, não começar, como exemplo, vou mapear lá todos os dados, e aí vou ver, então, como é que eu vou fazer o mapeamento dos dados se eu nem sei? O que é mais crítico para aquela empresa? Será que o mais crítico para aquela empresa é porque eu tenho colaboradores externos que estão de todo dia entrando ali? Será porque eu tenho um compartilhamento de dados de tal forma que eu não sei quem tem acesso a esses dados? Será que esses são os meus contratos? Por onde eu vou começar? E aí você começa a rever essas metodologias e começa a fazer tudo isso de uma forma mais eficiente. Bom, queria agradecer todo mundo que participou, que assistiu a gente, agradecer o Renato, o Lincoln, o Denis. Se vocês quiserem falar uma palavra final antes da gente acabar, acho que é bem legal. Por favor, tenham vontade. Eu queria agradecer, acho que foi uma conversa muito boa. Acho que é sempre aproveitar a oportunidade para falar da lei, divulgar a importância da privacidade, de pensar a proteção de dados no Brasil, não só do ponto de vista legislativo, normativo, do direito, mas também culturalmente, né? Como é que a gente enxerga essa questão, como é que a gente pensa na proteção da nossa própria privacidade, como é que a gente pode oferecer isso de volta à sociedade, seja numa empresa, seja no terceiro setor, seja onde for, né, no governo. Enfim. Legal. Obrigado a todo mundo que veio e quem está assistindo também. Eu acho que é exatamente isso, né? A gente pensar e refletir o que é privacidade e como a gente pode aplicar isso e como pessoas também, né? Então, esse tipo de discussão, por que eu preciso dar meu dado aqui? Por que essa empresa está me pedindo esses dados, todas as outras do mercado não estão me pedindo esse dado? Qual que é o custo que isso tem para mim fornecer esse dado? Qual que é o benefício que eu tenho a partir dele? E também como empresa, né? Como que eu posso melhorar meu processo? Como eu posso trazer mais transparência para os clientes? Porque acho que, querendo ou não, a transparência é algo extremamente importante nos dias de hoje. A gente vê bancos inovadores cujo principal foco é a transparência, né? Então, acho que é o mais importante para uma reflexão pessoal e também na empresa. Eu queria agradecer aqui ao João, o Denis, o Lincoln. Essas discussões são muito saudáveis, são necessárias, são muito saudáveis. A gente que acho que até um bom tempo, eu falo aqui pelo próprio Denis, a gente era considerado meio maluco, que a gente estudava essas coisas. E vocês estão estudando essas coisas, cara, não faz sentido algum. E hoje você vê aí que vira conversa do bate-papo em todos os lugares, em rede nacional, até na Maria Braga e o Louro José já falaram sobre isso. Mas é muito bom e que eu agradeço. É muito bom e podem sempre contar para colaborar. Obrigado. Eu acho que vocês conseguiram condensar bem os pontos. E aí acho que a gente enxerga como uma gangorra, né? É a obrigação das empresas conscientizar a sociedade, mas é a obrigação da sociedade, pela demanda delas, pela preocupação pessoal delas, exigir que as empresas tenham esse tipo de conduta. A gente vê o que acontece com o Facebook, tudo bem, o Facebook é uma exceção, mas ia ser muito legal ver esse tipo de cobrança também com a sua farmácia, que você pede CPF, o nome do seu cachorro, e você dá sem nem saber. Obrigado mais uma vez para todo mundo. Quem teve perguntas e eventualmente elas não foram respondidas, podem mandar para a gente entra em contato. A gente vai disponibilizar a gravação do vídeo daqui a uns dias nos nossos canais, nas nossas mídias sociais. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.